Caros alunos, vamos ver agora o primeiro vídeo da segunda parte do nosso item do programa, né, sobre economia feudal. Nós já vimos a gênese do feudalismo, né, através de alguns vídeos, e agora nós vamos falar sobre a sociedade feudal. Bem, como diz Kominsky, né, com a queda do Império Romano, essa data aí, 476, é uma data que é considerada pela maioria dos historiadores. Mas, na verdade, nós não podemos dizer que o Império Romano caiu em determinado ano, né? Ele foi caindo, né? Ele foi desabando. Isso aconteceu na segunda metade, né? Ou no último quartel, né? Um quartel são 25 anos, né? Do século V. Né? E com a queda do Império Romano, né, os bárbaros apossaram-se das terras dos grandes proprietários romanos e as repartiram entre si. Essa divisão, porém, não foi feita de modo equitativo. Os que eram simples guerreiros receberam parcelas apenas suficientes para alimentar suas famílias. Ou seja, as sociedades germânicas, né, bárbaras, eram compostas, já era uma sociedade de classe, né? E nós tínhamos nós tínhamos os nobres, tá certo? A nobreza de clã e a nobreza militar, que a diferença entre ambas vai desaparecer completamente, né? Já estava desaparecendo, vai desaparecer completamente depois da queda do Império Romano. E além dos nobres, né, que eram proprietários de escravos, que era a outra classe, né, que não era muito numerosa, né, mas já existia, embora os escravos, como nós já vimos, né, da sociedade germânica, na verdade eles não eram escravos no sentido romano, né, eles tinham seu lote de terra e entregavam parte da produção para os nobres, né, ou trabalhavam na terra, em terras para esse desiderato, destinadas pelos nobres. Bem, e tinha também, né, os guerreiros, né, que eram os germânicos livres, que não eram nobres. Né? Esses guerreiros é que quando eles vão penetrar no Império Romano, eles vão receber terras, quer dizer, cada família, cada guerreiro vai ter a terra para sua família. Eles vão se agregar em aldeias, né? Muitas das quais vão ser fortificadas, no sentido de cercadas por uma paliçada, né? E vão constituir uma classe importante, que é a classe de camponeses livres. Na verdade, os camponeses livres continuaram a existir mesmo no período de declínio do Império Romano, em Roma, né? Ou no Império Romano, né? Embora de forma crescente eles tenham procurado os grandes senhores de terra romanos para se colocar sob sua proteção. Eles passavam a cultivar terras nos grandes latifúndios romanos, né? Em troca de trabalhar em terras do próprio latifundiário, né? De cultivo do próprio latifundiário, ou entregar parte da sua produção. Bem, entretanto, né, com a decadência das cidades e do comércio, essa decadência ela começou muito antes da queda do Império Romano, e foi uma das causas da queda do Império Romano. Foi o enfraquecimento econômico do Império, né, causado exatamente pela exaustão da escravidão, como uma organização social. Então, com as necessidades dos novos senhores, no quadro simples de vida rústica, eram elementares. Por isso, não exploravam os escravos e colonos tão cruelmente como faziam os latifundiários romanos. Os escravos, em geral, receberam uma parcela de terra e, juntamente com o colono, foram constituindo a classe do servo da gleba. Ou seja, né, agora
os antigos escravos, né, como no caso dos escravos germânicos acontecia com eles, né, eles tinham um lote de terra que cultivavam privativamente, não é? E trabalhavam também nas terras reservadas, né, nas terras que vão constituir os domínios dos seus senhores, né, terras exclusivas de cultivo do senhor, ou entregavam parte da sua produção para os seus senhores. Né? Mas além dos servos, também apareceu na Europa Ocidental muitos camponeses, nós já falamos sobre isso, né? Que pertenciam ao número de bárbaros que se estabeleceram nas terras arrebatadas aos romanos. Né? Os nobres bárbaros tornaram-se os novos senhores. Os nobres bárbaros tornaram-se os novos senhores, que vivem não raro em habitações fortificadas e protegidas por guardas particulares, servido pelo bando de seus escravos domésticos. Esses guardas particulares, né, vão ser do cortejo do senhor. Vão ser os homens armados, né, que vão sempre acompanhar os nobres bárbaros. Agora não há mais distinção, ou não vai haver distinção, vão desaparecer entre os nobres guerreiros, né, militares e os nobres de clã. O senhor domina inteiramente os colonos que, mediante pagamento de prestações e corveias, o que vai ser a corveia, né? A corveia vai ser, com esses novos, esses latifúndios, esses grandes herdades dos senhores, eles vão separar um terço, normalmente um terço da sua terra, né, vai constituir os domínios do senhor. São as terras de cultivo cultivadas por quem? Pelos antigos escravos, pelos antigos colonos, né? Ou seja, pelos servos, né? Agora não vão ser mais chamados nem escravos nem colonos, seus servos, né? Vão se transformar nos servos, né? Então, eles trabalham na terra do senhor, ou entregam parte da sua produção para o senhor, né? Exploram suas terras pelos quais ele responde perante o Estado. O senhor responde perante o Estado, né? Quer dizer, quando houve as invasões bárbaras, o Estado ainda existia, no Estado romano ainda existia. Aliás, os invasores, na verdade, queriam participar do Império Romano, eles não queriam derrubar o Império Romano, né? Mas foi em vão esse desejo, né? O Estado romano, né, vai ruir. Os agricultores livres dos arredores ingressam na sua clientela, oferecendo devotamente serviço. O que acontecia? Acontecia que, isso já começara a acontecer durante antes do fim do Império Romano, no período de decadência do Império Romano, devido à penetração de bandos armados, né, de invasores bárbaros, ou pelo próprio empobrecimento do Império, né, surgiram muitos grupos de saqueadores, né? Aliás, os nobres guerreiros, né, germânicos eram, no fundo, saqueadores. Então isso criou uma insegurança muito grande, né, principalmente nas regiões próximas da fronteira com os bárbaros. Então, os camponeses livres que viviam nessa região procuravam os senhores romanos, né, e pediam para trabalhar nas suas terras sob a sua proteção, porque os nobres romanos, né, ampliaram as suas milícias, né, a sua força armada, exatamente para fazer face a essa insegurança. E quando chegaram os bárbaros tinham força armada, os novos senhores, né? Mas a insegurança perdurou, né? E esse clima levou muitos camponeses, né, que residiam no Império Romano, né? E mesmo parte dos guerreiros que lá se assentaram, os guerreiros germânicos que lá se assentaram, né, acabaram procurando senhores para trabalhar na sua terra, né? No fundo, trabalhar como um servo, né? Em troca da corveia ou
entrega de parte da sua produção para os senhores, né? E aí os senhores, o cortejo a milícia do senhor, os homens armados mantidos pelos senhores, os defendiam de bandidos, né? De bandos armados. É isso que houve, né? Foram desses senhorios fundiários que escapam cada vez mais do poder público, a sociedade se decompõe. Fora desses senhorios, né, a sociedade se decompõe, se tatindo cada vez menos numerosos, mais pobres, aglomerados agrícolas ainda independentes, mas prontos a aceitar a tutela de um defensor. Exatamente, né? Quer dizer, se você tem uma comunidade agrícola, né, ela está pronta a aceitar um senhor que vai lhe oferecer proteção. É preciso não exagerar esse aspecto da formação da sociedade feudal, né? Ela foi formada antes, né? E sobretudo dos antigos, das antigas antigos latifúndios escravos, né? Que foram transformados em servos, né? Bom. Então, além disso, tinham bandos de insubmissos, escravos e fugitivos de camponeses arruinados pelo Império. Essa turba, né, grande parte dela, vai procurar a proteção dos novos senhores. E aí eles vão se transformar em servos. Bem, os guardas da vivenda do senhor, ou seja, do castelo, né? O que era um castelo? Né? Aí nós temos duas visões de um castelo da Alta Idade Média. A Alta Idade Média vai até, né, inícios do século X, século X, mil e pouco, né? Então, os castelos, inicialmente, na verdade, nada mais eram do que construções de madeira, né? Como diz aí, torre quadrada de 2 ou 3 andares, até meados do século XI. Estão aí, não é? Até durante a Alta Idade Média. Né? Em cima, né, o que nós vamos ver? É construída de madeira e daí por diante, com crescente frequência de pedra, empoleirada na eminência natural artificial e cercada de paliçada. Né? Quer dizer, é uma época de insegurança, né? Então você é um senhor, você cerca a sua habitação, né? Com paliçada, inicialmente madeira, né? E você constrói uma torre, que é onde você vai viver, né? E vai servir de observação. Você escolhe as áreas mais elevadas, né? Muitas das quais, como está aqui nesse primeiro desenho, o de baixo não é um desenho, de baixo é uma reconstrução, né? O cima é um desenho, né? Você faz um monte, se não tem, você faz um monte, ou mesmo em cima de um monte, você já faz outro monte, né? Um outeiro de terra, né? Isso aí eu coloco sua habitação lá em cima, porque aqui você vê, né? Você tem uma visão da aproximação de possíveis inimigos, correto? E você derruba a floresta em torno, observem aqui, né? A área em torno do castelo não tem floresta. Por quê? Porque senão essa floresta pode ser usada pelos salteadores, né? Para se aproximar do castelo e tomá-lo rapidamente a assalto. Não, os senhores derrubam as árvores próximas do castelo para impedir que isso ocorra, né? Bem, então os guardas da vivenda, a guarda é composta além de peões. Peões são o quê? São os servos, né? Dos servos que são armados, né? Armados com o quê? Né? Com instrumentos, mal armados com lanças, a sua própria foice, alguma espada tosca, né? Algum escudo de madeira. Então, mal armados que durante as campanhas militares acompanham os cavaleiros. Quem são os cavaleiros? Cavaleiros são homens a cavalo, correto? Mas são os antigos membros, né? Os antigos membros dos cortejos, dos grupos armados que acompanhavam os senhores, né? Principalmente os senhores da nobreza militar. São esses, né? Eles são homens livres, né? Não são servos, né? Que vão se transformar, né? Que vão se tornar vassalos do senhor.
que vai ser o vassalo do Senhor? Né? O vassalo vai ser um homem livre. Aliás, o protocolo de vassalagem está aí embaixo, aqui embaixo. Aliás, em cima, né, nós temos um castelo, né, de madeira, tá certo? Observe que é todo de madeira. Ele está constituído, em volta é um pântano com um riacho, né? E passando o riacho tem um campo cheio de tocos tocos de madeira, né? Pontiaguda, tocos de troncos de árvore, né? Cortados e feito ponto. Para o sujeito que atravessar aqui vai ter dificuldades, né? De caminhar aqui, enquanto ele está fazendo isso, ele está recebendo flechadas ou lanças, pedras lançadas pela defesa, pelos guardas do palácio, né? Mas então embaixo tem o protocolo de vassalagem. O que é? É um homem livre, né, que vai se colocar a serviço de um senhor, né? De um senhor de terra, né? Então ele vai, apresenta-se sem armas e colocava suas mãos nas dos suceranos, sinal de submissão. Além disso, prestava um juramento, né, de fidelidade e obediência, colocando sua mão sobre a Bíblia, né? Em troca, ele recebia o sucerano, quer dizer, a pessoa que estava, tem o vassalo, né, e tem o sucerano, que é a pessoa que vai ser, que vai ter vassalo sob o seu comando, né? Então o sucerano, né, que podia ser um senhor feudal, né? Normalmente era um senhor feudal, ou um senhor feudal podia ser vassalo de outro senhor feudal. Aliás, assim vai estruturar a sociedade, né? De vassalagem, né? Senhores feudais são vassalos de outros e todos são vassalos do rei. Correto? Que na verdade é um senhor feudal, que não é muito mais poderoso do que os seus vassalos. Nós temos muitos casos, né, na Idade Média, no qual tem senhores feudais que são muito mais poderosos que o rei, inclusive que rompem a sua vassalagem ou simplesmente não cumprem com seu dever de vassalagem, né? E o rei fica quietinho, porque sabe do poderio, né, desses senhores feudais, né? Poderíamos dar vários exemplos. Mas então, o senhor feudal, o sucerano, né, dá em troca um objeto ao vassalo, como um ramo, simbolizando a concessão de um feudo. O que vai ser isso? Ora, isso era uma maneira, inclusive, de remunerar um feito militar. Não? Eu sou da guarda do rei, né? Eu estou entre os do rei não, do senhor feudal, né? Eu participo de uma campanha militar, me destaco como campanha militar, né? Conquisto uma região, né? E aí o senhor feudal me dá parte dessa região conquistada. Me dá o quê? Me dá latifúndios, né? Ou áreas onde tem servos ou outros camponeses que pagam, né, arrendatários, né, que pagam tributos, né, ao senhor, ao antigo senhor que foi derrotado e perdeu as suas terras, né? Então eu dou isso é o feudo que eu vou dar, né, para o senhor, eu não vou dar, eu vou conceder, né, ao meu vassalo o usufruto desse feudo. Não? Então aqui, como diz o texto aí do Perroy, no ato de vassalagem, o vassalo é recompensado com uma tenência, quer dizer, ter tenência, alguma coisa que vai ficar da sua posse, né? Um bem qualquer, não é um bem qualquer, não um cavalo, né? Um senhorio, que senhorio, em português de Portugal, senhorio é o dono que te aluga alguma coisa, né? Então é alguém que tem arrendatários nas suas terras, né? Que tem renteiros na sua terra, um senhorio completo, uma parte da dízima, né? Os dízimos eram prestados para a igreja, mas você usava isso também, né, para significar, né, a parte da renda que era entregue ao senhor feudal. Né? Foros é a mesma coisa, né, são a miúde um simples manso é exatamente um lote onde tem arrendatários que
pagam, estão pagando a renda para você, né? Ou até pode ser uma região onde existem servos, né? Ou mesmo um campo arrendado aos camponeses, né? Mas que produza rendas regulares capazes de pagar ao homem o seu esforço, né? Então eu sou um cavaleiro, né? Agora eu passo a ser um cavaleiro com um feudo, né? Ou seja, com uma concessão do senhor feudal que vai dar parte das suas terras originais ou que foram conquistadas, né? Não é a terra, o problema não é a terra, eu não recebo a terra. Eu recebo uma terra onde tem arrendatários camponeses ou servos, né? Que vão produzir uma renda que vão me sustentar, né? Então isso é que vai representar o feudo inicialmente, né? Bem, nós vamos falar no vídeo seguinte sobre as classes sociais da Idade Média. Então, nós terminamos por aqui e com esse novo capítulo da nossa novela, né, que vai ter prosseguimento, né, mais adiante.